Olá, eu sou a Lua Valentia e você está na Ordem Spécula. Arte, magia e liberdade. E hoje eu vou falar sobre um assunto que tem me ocorrido bastante, porque recentemente, não sei se vocês viram, mas uma grande TikToker da gringa, uma das maiores, que lia tarô, uma taróloga, ela desistiu e aparentemente quis seguir um novo caminho. Acho que ela se tornou cristã ou algo nesse sentido. E ela perdeu com isso, com essa decisão, uns 30 mil seguidores. E aí começou uma guerra, digamos assim, espiritual nos comentários, cristãos gritando de um lado, ocultistas gritando de outro. Então, o assunto de hoje é desistência. Devo desistir? Quando desistir e quando avaliar o seu caminho? Eu vi muitos tarólogos e ocultistas comentando esse caso que está agora bombando aqui na gringa, dizendo o seguinte: o caminho do ocultismo chega um momento que ele começa a pesar muito. E muitos tarólogos sentem esse peso, porque você lida com a energia de pessoas o tempo todo, você tem que ler o campo áurico da pessoa, mesmo que você não faça isso de forma consciente, você está ali porque você está tirando as cartas, você está, de certa forma, fazendo isso. E quem tem uma profissão deste nível e que está o tempo todo lidando com grandes públicos, tende a sentir este peso demais. O que ocorre? Quando a pessoa descobre o ocultismo, é como se ela descobrisse realmente uma fórmula mágica que vai mudar toda a sua vida. Ela começa a descobrir o tarô e percebe que é verdade, que aquilo que ela leu nas cartas realmente acontece. Aí ela começa a descobrir cada ferramenta, vem com esse deslumbre, vem com esse olhar maravilhado por esse mundo, dessas portas que estão se abrindo. E a pessoa fica completamente encantada, deslumbrada e com muita vontade de aprender mais, com estímulo muito forte de aprender mais. Até que ela começa a perceber o outro lado da moeda, que é ela começa a abrir o seu terceiro olho, o seu olhar, então ela começa a ver seres que ela não queria ver, ela começa a prever situações no futuro que já não são tão interessantes quanto Joãozinho quer ficar com Mariazinha. Não, ela começa a prever situações talvez desastrosas, ela começa a ter pesadelos, ela começa a ver seres de sombra, ela começa a sentir uma carga muito forte, muito pesada no seu campo. E muitas vezes ela começa a ter ataques energéticos que podem influenciar a saúde dela, a saúde mental dela. E ela começa a pensar: será que isso vale a pena? E ela começa a se perguntar: mas será que é isso que eu quero? Será que eu quero realmente ser conhecida por mexer com forças ocultas, ler baralho, fazer previsões? Porque, querendo ou não, mesmo que você seja uma grande artista, digamos assim, muito famosa no seu nicho, como era essa moça? Nem sei o nome dela, gente. Mas como era essa moça super famosa, mesmo que você seja famosa, há um preço para isso, que é o preço de ser conhecida, que é o preço das pessoas o tempo todo perguntando sobre você, fazendo as mesmas perguntas, tentando, se aproximando de você, não por quem você é, mas por aquilo que você pode oferecer e pelo seu dom, digamos assim. Então, muitas pessoas querem amizade não porque a sua companhia é boa, mas querem amizade porque sabem que você vai abrir as cartas para ela. Muitas vezes as pessoas querem ter você por perto porque sabem que você vai ter sempre ali um ritual, um feitiço, alguma questão que você vai passar adiante. Então elas querem o seu conhecimento, elas querem o seu magnetismo, elas querem aquilo que você oferece e não quem você é, certo? E o que ocorre?
essa pessoa começa a se questionar e aí vem a promessa do cristianismo. Qual que é a promessa do cristianismo? Que não é o cristianismo metafísico, é o cristianismo comercial. Então, eu divido o cristianismo, hoje que eu sou metafísica, ministra metafísica, eu divido em dois. O cristianismo metafísico místico. Peraí, alguém tá me mandando mensagem? Eu preciso parar, que senão eu não consigo me concentrar. Eu divido o cristianismo em metafísico místico, que realmente é a Bíblia em códigos, a Bíblia, a parte escondida, a parte simbólica, a mensagem metafísica por trás da palavra, e o cristianismo comercial, que é o cristianismo do pastor berrando, muitas vezes cocainado. É o cristianismo vendível que usa a religião mesmo, separando a si mesma do mundo, certo? Em que tudo é pecado, tudo que você faz errado. Ai, não pode fazer yoga, ai, não pode fazer isso, ai, não pode fazer aquilo, não pode nem respirar, que é do demônio, certo? Criando esse medo, criando esse receio, criando essa oposição. Tem sempre um opositor, que é o capeta, que é o demônio, que é, ou para alguns, Lúcifer, ou qualquer que seja o nome, dependendo da sua tradição. Tem sempre um opositor e o problema sempre é o opositor. Nunca é você, é sempre o opositor. Então eu divido o cristianismo nesses dois. O cristianismo comercial, ele se foca muito no pecado, ele faz um excelente trabalho de te dizer, olha, você tá em pecado, você vai para o inferno, mas o sangue de Deus, o sangue do Cordeiro de Deus, vai te purificar de todos os seus pecados, de tudo que você já fez. Basta você se tornar cristão, fazer sua iniciação no cristianismo, que todo o seu passado ele é varrido, ele é reiniciado. Você apertou lá o botão de reiniciação e agora você é uma nova pessoa. Isso acaba sendo algo muito sedutor para quem está cansado, para quem está caminhando, fazendo um treinamento, caminhando. E não falo só sobre cristianismo, não. Pode ser qualquer outra tradição que é muito forte, né? Muitos ocultistas se tornam também budistas. Muitos magistas do caos se tornam budistas, precisando realmente de uma estrutura forte, de um botão reiniciar, de uma nova identidade, de uma nova personalidade, digamos assim. E que tem um lado muito positivo, que é o lado também da comunidade. Eles têm uma comunidade muito forte, uma sensação de pertencimento extremamente forte, quando muitas vezes no ocultismo, ou pelo menos aparentemente pertencimento, né? Porque você tem que seguir todas as regrinhas direitinho, porque se você não segue, você vai ser criticado, mas tudo bem. No ocultismo, nós também temos muitas batalhas entre nós, entre vertentes, entre esse ocultista aqui não gosta daquele ocultista ali. Isso acaba erodindo demais a nossa comunidade, criando nicho em cima de nicho, criando muitas pequenas comunidades que se odeiam, certo? E isso acaba fazendo com que os ocultistas também se desgastem. Então, o que ocorre? Essa questão da desistência eu tô trazendo agora por conta dessa moça que desistiu, mas também porque a gente tá na metade do treinamento e alguém deve ter tido esse pensamento em algum momento, tá? Ou se terá esse pensamento em algum momento, eu vou trazer uma reflexão para esse momento. Por isso que eu tô falando sobre isso. Essa questão da desistência, ela é normal, todo mundo vai passar por isso, vai pensar sobre isso. Especialmente se você quer ser excelente em algo. Porque se você quer ser excelente em algo, você começa a se cobrar e começa a se questionar se o que você faz é bom o suficiente. E há uma pressão forte interna falando assim: ah, mas eu fiz isso, funcionou, e fiz aquilo e não funcionou. Eu fiz dessa forma e da outra forma não deu da maneira que eu quero. Entende? Há uma pressão muito forte. E o que eu falo é o seguinte: não desista, aprenda a descansar. Aprenda a redirecionar os seus pensamentos
reeducar o seu ritmo, porque às vezes a gente começa a entrar num ritmo frenético, frenético, frenético. Eu tenho sempre que vencer, eu tenho sempre que ser melhor, eu não posso. Será que não pode? Por que que o bruxo, ou o mago, ou o ocultista ele tem que estar sempre 100% perfeito? O médico nunca adoece? A advogada nunca precisa de um outro advogado para ajudar num processo? Um arquiteto nunca precisa de outro arquiteto para ajudar a montar a sua casa? Uma equipe? Ou ele monta a casa sozinho? Coloca o tijolo, coloca o barro, coloca tudo. O arquiteto faz sozinho. Por que que o ocultista tem que fazer tudo sozinho? Por que que pro ocultista a vida tem que ser 100% perfeita? Você tem que estar 100% bem, senão, não. Aí você não é bom no que faz. Porque se tem algum problema na sua vida, se você tá precisando de ajuda em algum ponto, se você pega um outro profissional para olhar para você, aí você não é bom. Um cirurgião, que pode ser o melhor cirurgião do mundo, ele vai praticar a cirurgia em si mesmo? Ele vai lá no próprio cérebro fazer cirurgia no próprio cérebro? Não, né? Muitas vezes ele precisa de um outro profissional ou de uma equipe inteira ao lado dele para ajudar. Então, por que para nós nos colocamos uma pressão inalcançável de perfeição, de uma performance louca, maluca, certo? De que a gente tem que fazer e dar resultado e todo o sigilo que eu tenho que fazer. Gente, sabe qual que é o número que o Peter Carroll coloca? Ele coloca um número muito baixo. Eu não lembro se era 45 ou 55%. Mas ele diz que se a sua magia dá certo 45 ou 55%, você já se considera um ocultista excelente. E eu ri. Eu ri. Eu olhei pra aquilo. Eu ri porque o meu número, ele é muito elevado nesse termo. Mas eu reconheço que eu tenho também essa questão de que, nossa, eu tenho que me colocar sempre numa alta performance que não pode parar, que tem que ser o tempo todo. A gente tem que saber a respeitar o nosso corpo, a se reeducar, alimentar bem, a pensar bem, a respeitar o nosso tempo, os nossos limites e, sim, a descansar. Muitas vezes, quando eu tava no auge, pensando em desistir de tudo, jogar tudo pra cima, tudo pro lado, blá blá blá, hoje, graças a Deus, ó, eu agradeço não ter desistido, porque hoje eu estou num lugar muito melhor. Muito melhor. Graças a não desistir, mas a aprender a descansar. E outra coisa que eu vejo, qual que é o problema? É a soberba. Que os números vão crescendo, a conta bancária vai crescendo, talvez ela tenha investimento, então ela não precise fazer mais isso. Ok. Mas a soberba em achar o seguinte: porque eu estou crescendo, porque eu sou grande, porque eu sou isso, eu não preciso do meu protocolo de proteção de segurança. Ah, não, eu não preciso de eu não preciso de segurança nenhuma, eu não preciso. Gente, não. Tudo bem ter a pressão de uma egrégora, ou você ter seus clientes torcendo por você, seus fãs torcendo por você, rezando continuadamente por você, isso ajuda também. Tudo bem você crer no seu time espiritual, tudo bem você crer nas pessoas que realmente gostam do seu trabalho. Mas você também precisa fazer a sua parte do seu protocolo de proteção e de segurança. Por que que quando a gente chega num nível, a gente permite que a soberba toma conta? Então a gente vai que nem Gente, eu falo isso porque eu tô colocando meu nome, tá? Porque eu já fiz isso também. A gente vai que nem um cachorro maluco, latindo pra todo mundo. Ah, não. Tá tudo dando certo, então eu vou arranjar briga.
Aí eu vou arranjar briga, nem acredito nesse negócio aqui, vou arranjar briga com esse, com aquele. Ai, porque eu não acredito no sistema desse aqui. Esse sistema aqui é fraco perto do meu sistema. Eu sou a melhor. Aí você começa a latir que nem cachorro bravo, subestimando as pessoas, porque você considera talvez que as pessoas estejam num patamar menor que você. Mas cada um tem uma jornada, cada um tá num patamar, certo? Aí se queima de tanto espalhar energia, deixar a energia vazar, deixar a energia escorrer. E não há egrégora sozinha que sustente. Não há time espiritual sozinho que consiga. Se você não se conecta, as práticas de autoproteção, as práticas de oração, uma das primeiras perguntas que fazem ao Paul Masters, se Deus é onipresente, é onisciente, por que eu preciso orar? Deus, Caos, Logos, Zeus, dê o nome que você quiser, não precisa da sua oração. É você que precisa se conectar com a fonte. Tá me entendendo? Nós oramos por alinhamento. É uma questão de alinhamento. Eu preciso acender uma vela? Não. Mas quando eu acendo uma vela, eu estou colocando atenção àquela chama daquela vela. Eu estou alinhando a mim com a intenção, com logos. É sobre isso. Aí a pessoa, ela se sente arrogante, se sente maior que todos e não tem um protocolo. Tudo bem que o nosso, sinceramente, realmente é excelente, mas não tem um protocolo digno, não faz uma leitura de campo, não analisa, não para. Não para, ela fica correndo, correndo, correndo. É claro que se você corre o tempo todo, uma hora, seu pé vai falhar, porque você precisa de um spa, você precisa se reconectar, você precisa de um momento, você precisa de tempo. Tempo para gente, até um celular precisa ser recarregado todo dia. Até o celular precisa de um antivírus, de uma proteção. Computador, mesma coisa. Por que você acha que com você é diferente? Por que com você tem que estar conectado o tempo todo, trabalhando o tempo todo, sem espaço? E quando eu falei, nós não tiramos férias nesse sentido de proteção. Isso realmente não tem como. Por quê? Aí eu vi uma querida, também na gringa, gente, também nem vou dar nome também, que eu vi um passão. A querida postando assim, ai, por quê? O grande manifestador não precisa se proteger, porque ele já assume que está protegido. Eu vejo isso e falo, ah, tá, já tive essa soberba. Eu já tive essa soberba. De achar que eu não preciso de um alinhamento com o meu time superior, de que eu não preciso reavaliar, de que eu não preciso... Tá, ok. Se esse é o seu caminho, é você que tá se colocando aí como uma... se deixando aberto para predador chegar e comer, certo? Então, e a gente que trabalha com redes sociais, tá? A gente precisa colocar escudos nas nossas redes sociais. Minhas redes sociais o tempo todo são atacadas. Então, é transmutar, transmutar, transmutar. Então, não é sobre se esconder. Não tô falando assim, ah, vai se esconder. Eu não sou desse tipo. Atenção é atenção, energia é energia, inveja pode ser transmutada. É sobre Cortana, Escudeiro, Tubase, todos funcionando, para falar a língua da espécula, de uma maneira que proteja a sua egrégora. Outra questão também. Essas pessoas, quando elas vêm para o ocultismo, elas utilizam magia narrativa.
Eu acho lindo magia narrativa, eu tô sempre ensinando sobre magia narrativa. Só que chega num um momento em que você se torna a narrativa. Chegou um momento em que eu deixei de ser Lia e passei a ser Lua. Chegou um momento em que eu me tornei a narrativa. Se essa pessoa está sempre performando, ou seja, para ela a leitura de tarô é sempre uma performance. E eu tive essa conversa com um rapaz, tá? Eu cheguei a entrevistá-lo em inglês. Ah, vou contar essa história. É um outro TikToker também. Por isso que eu acho muito difícil lidar com TikToker, porque eles são muito performáticos, eles é um outro tipo de plataforma, é uma plataforma superficial e eu vejo que eles que são, não todos, tá? Mas eles que vieram do TikTok, eles têm uma ideia mais superficial, sim. A tendência é essa, tá? A tendência é essa pela minha experiência com eles. Então, esse rapaz, eu vi uma mensagem que ele tinha passado no TikTok, gostei muito, falei, ah, vamos fazer uma entrevista? Ele fez a entrevista comigo em inglês. Eu acho que chegou. Um de vocês deve ter visto a entrevista. Ficou excelente a entrevista. Ficou excelente a entrevista. Mas de uma em uma hora ele mudava de ideia. Ai, tira essa parte, coloca aquela parte. Ah, muda isso, faz aquilo. Edita isso. Eu editei uma vez. Eu editei a segunda vez. Na terceira vez, eu excluí a entrevista, eu falei, olha, não tenho como trabalhar com você porque você fica mudando de opinião. Aí depois ele falou, não, mas eu adoraria ver minha entrevista, não sei o quê, mas é porque a política daqui, eu não posso falar isso, eu não posso falar aquilo. Então pra que falou? Aí depois, ah, não, bota assim que agora, que hoje eu estou me sentindo corajoso. E nessa entrevista a gente conversou sobre performance e ele falou, não tem que ser performático. Eu acho que assim, seja performático, mas se torne a performance. Entende o que eu quero dizer? Que me parece que eles veem isso como uma performance, um trabalho, né, normal, um trabalho de ator, sei lá. Faz a performance, mas não são a performance. E se você é uma personagem, se é uma performance, chega um momento, se você só tá atuando, chega um momento em que você fica de saco cheio. Porque para você é uma atuação, para você é uma performance, para você é um peso. Então, o que eu quero dizer, o problema não é a magia narrativa, o problema não é você chegar no ocultismo e falar, ah, agora eu tenho a oportunidade de me rebatizar. Eu vou escolher o meu nome, eu vou escolher minha deusa, eu vou escolher o meu deus, eu vou escolher os arquétipos, os símbolos, as cores, a minha paleta de cor, e eu vou ser assim, e o meu brand vai ser assim. Aí a pessoa que quer ser profissional, ela fica toda e às vezes nem profissional, né? Todo mundo faz isso no ocultismo quando tá começando. Ah, eu vou ser essa pessoa. Só que pra ela é uma performance. Ela não se tornou aquilo. Eu me tornei a Lua Valente. Eu sou Lua Valentia, ou Luastor, 24 horas por dia. Eu não gosto que me chamem de Lia. Eu permito que a minha família me chame porque minha família cresceram me chamando de Lia, ok. Mas eu não gosto. Eu não me identifico mais como ela. Eu não sei viver sem ser quem eu me tornei. Porque pra mim, não foi só, ah, vou pegar um bando de símbolos e vou tacar. Aí ano que vem, a gente tem a oportunidade de escolher novos nomes e novos símbolos todo ano na espécula. Nós temos isso. Só que estou percebendo também que para mim é você ter uma continuidade, você ter uma base, você se tornar aquilo de maneira em que você não precisa performar sempre que você abra sua câmera, porque isso realmente se torna exaustivo. E outra, se a sua performance, a pessoa que a veste que você coloca
no momento em que você se torna ocultista, certo? Ela não te alimenta, está errado. Entende o que eu quero dizer? É preciso que o seu sobrenome alimente alguma coisa em você. A sua tabela de cores, sua paleta de cores alimente algum aspecto, te alinhe com algum aspecto e não seja parasitário, não seja um processo parasitário, seja um processo que te empodera. E o ocultismo só vai empoderar aqueles que querem se alinhar e querem se tornar em algum momento. No começo, ok, você tá ainda se acostumando com essa nova pele, com essa nova identidade, com esse novo dia a dia, com esse novo treinamento, com esse novo vocabulário, porque vem com vocabulário, vem com um novo vestuário, é uma série de novidades. Ok. Mas se você nunca se torna aquilo, você nunca respira aquilo, você não se identifica totalmente com aquilo. E se você não vive, por exemplo, a gente tem grandes figuras no ocultismo que você olha para aquela figura e você vê, essa figura, ela vive isso 24 horas por dia. É natural, se torna natural. Então, para mim, por exemplo, eu tenho um aspecto que eu posso ser mais perua, que eu posso ser mais glamurosa. Eu tenho outro também que eu vou ser simples a depender do dia, mas geralmente é mais perua, mais glamurosa, uma coisa mais assim. Pra mim é natural. Se eu quiser, não tô falando sempre, mas se eu quiser ir assim pra comprar pão, pra mim é natural, porque eu não estou performando, eu me tornei. É o que em inglês chama becoming. E é isso que muitos se perdem no meio do caminho, que eles não conseguem se tornar. É sempre a pessoa social versus quem ela realmente é. E aí, essa pessoa que não se tornou quem ela criou, quem ela teve a oportunidade de criar, porque agora vocês estão com a oportunidade de criar, de se criar. To become. Certo? Então, se você não se identifica com a personagem, chega um momento que você faz, tchau, é só uma performance, eu vou mudar agora. Agora eu vou pro cristianismo, agora eu vou pro budismo, agora eu vou performar numa outra coisa. E sabe o que é brilhante da magia do caos? A magia do caos te diz, vai testar. Vai lá, quer ficar com as freiras por um mês? Vai. Quer ser budista no outro mês? Vai. Quer ser não sei o que no outro mês? Vai. E o que esses fragmentos vão trazer para quem você é de verdade? Então, veja, eu comecei na magia do caos e vou morrer na magia do caos. A menos que eu bata a cabeça e aí eu mude um treco. Mas eu comecei, me tornei, estou me tornando ainda, um processo, mas realmente me tornei lua valente e vou morrer na magia do caos. Eu não vou ficar, não, agora eu desisti, tá? Sou cristã. Isso me impediu de me formar como ministra. Eu posso literalmente abrir uma igreja. Literalmente. Eu posso pregar a palavra da Bíblia, literalmente. Inclusive, acho um curso excelente para falar sobre o Jesus místico, que a Bíblia toda a Bíblia é a sua história, a Bíblia ela conta a sua história, ela conta a história de se tornar, to become God, se tornar Deus. É essa história que Jesus está contando. Ninguém entendeu porcaria nenhuma, estão vendendo um outro negócio para ti. O sistema é tão bom, o sistema é tão perfeito, que ele pega a maior mensagem, a melhor mensagem de todos os tempos e fala assim, como que eu posso escravizar pessoas com isso aqui? Ou seja, contradiz completamente.
Então não é sobre você não pode discutir cristianismo, ou frequentar a igreja, ou fazer um feitiço lá na igreja, ou pegar a Bíblia para usar um feitiço. Para que você deixar largar uma comunidade inteira em nome do cristianismo? Olhar o cristianismo como uma oposição é o que eles querem. Sendo que o cristianismo é só uma ferramenta dentre todas as outras ferramentas que nós temos. E quem tem esse entendimento, quem entende metafísica, chega a essa conclusão. Todos os caminhos vão chegar nessa conclusão. De que a sua realidade se move de acordo com a sua crença. Assim, abaixo como acima, dentro como fora. As leis herméticas. Agora, se a pessoa tá performando, ela não aguenta, ela não suporta. Ela pode ter 1 milhão de seguidores, 2 milhões de seguidores, que ela vai olhar para aquilo como um peso. E eu sei que é chato, eu sei que é chato. Fama não é para qualquer um. Fama não é para qualquer um. Nem todos aguentam. Não que eu tenha esse nível, mas qualquer nível com 10 mil você já começa a sentir. Agora, é por isso que você precisa saber quem você é, porque quando você sabe quem você é, você faz esse estudo de sombra, de autoconhecimento, de terapia, de treinamento, blá blá blá. Quando você tiver na dúvida, você se permite criar um espaço de descanso e voltar para o seu centro. Mas se a pessoa não tem centro, ela fica perdida. Ah, Lua, mas você fala de magia do caos. Qual que é o centro da magia do caos? É a espécula, no nosso caso aqui. Que vocês estão na ordem espécula, vocês não estão na IoT, vocês não estão em outro lugar. A não ser que estejam também, tudo bem. Mas aqui é a espécula. Então, nosso centro dentro da magia do caos é a espécula e tudo aquilo que vocês criarem que forem nossa grande irmandade. Certo? Então, gente, não tem problema ter dúvida. Não se deixe se levar pela dúvida. Não deixe que a dúvida se apodere em você como uma erva venenosa. Porque isso pode custar caro depois. Falando como alguém que já teve dúvidas, bastante dúvidas. E graças a Deus eu estou aqui cada vez melhor e só tenho a agradecer. E hoje muito bem alinhada com o meu time, muito feliz com o meu time, muito feliz com a espécula, enfim, se tornou realmente uma grande âncora. Agora eu passo a palavra a vocês. Vamos lá, quem quer falar? Quem aqui já teve dúvida ou está com dúvida ou já viu esse processo de várias pessoas que se criaram dentro do ocultismo, às vezes pegaram uma grande fama e jogaram tudo pro alto? Eu posso falar? Claro. Eu sei um ficar falando antes, né? Mas eu acho muito interessante essa parte de estou com dúvida e eu não consigo processar essa dúvida, sou engolida pelas minhas próprias sombras e ao invés de trabalhar com elas, eu me entrego a elas. E é uma ideia de até que parte você de fato consegue entender que a sua verdadeira vontade é a sua verdadeira vontade. Eu acho que muita gente nesse meio ocultista acaba entrando porque é um meio glamuroso, né? Assim, tem um certo glamour, é um meio atraente e é um meio que você é escutado.
Só que quando a pessoa não entende a responsabilidade disso, de ser escutado, de do problema de o que eu falo pode sim se voltar contra mim, é quando surgem as verdadeiras sombras e a pessoa muitas vezes ela não aguenta o processo. E é um exercício que eu sempre gosto de fazer, que é literalmente voltar e me perguntar por que eu comecei isso? Por que eu comecei isso? Por que que eu comecei esse caminho? Eu tenho um colega que outro dia alguém tinha comentado sobre, fulano de tal desistiu, né? É um processo difícil que a pessoa estava passando. E, ele desistiu, não quis mais entrar na pós-graduação. Aí eu tenho um colega que falou assim: ninguém disse que seria fácil. Ninguém disse que seria fácil. Não romantizando um sofrimento desnecessário, mas colocando muito a ideia de se você sabe que aquele é o seu caminho que você deseja, ninguém disse que seria fácil. Como é que você vai aguentar esse caminho a partir de agora? E o que que você acha das pessoas que falam sobre genética de egrégora? Que você nasce para uma egrégora, que tem egrégora que é para você e tem egrégora que não é para você. O que que você acha disso? Nossa, que difícil. Olha, eu posso assim colocar minha visão sobre isso. Eu acho que isso é restringir a liberdade da pessoa. De verdade. Eu acho que isso é restringir a liberdade da pessoa. Eu sou contra restringir qualquer tipo de liberdade. Você tem autonomia para escolher estar aqui. E, aliás, eu prefiro que você escolha deliberadamente estar aqui, do que ser, não, eu nasci para a egrégora do caos, ó meu, é meio fatalista mesmo, que nem a Amanda falou. Eu nasci, ó meu Deus, eu nasci pronta, essa egrégora para mim, eu tenho que aguentar assassina. Não, eu prefiro que você escolha todos os dias estar aqui, do que pensar que isso daqui é um destino acabou para você. Eu acho que é muito muito fácil você jogar a culpa no destino. Mas Concordo, eu essa é a não minha acho que visão. exista egrégora perfeita, não. O que eu acho que existe são contratos que a gente faz antes de chegar aqui e que, por exemplo, que me colocaram no Brasil, portanto, com maior chance de ter um contato com o cristianismo, portanto, é muito possível que o cristianismo tivesse dentro do meu contrato, mas nada é fatalista, nada é determinista nesse sentido. É o que você falou sobre você ter autonomia, que é o principal do nosso egrégora. E essa é a minha visão. Acho que o Vinícius vai querer falar agora. Então, olá. Ano passado eu realmente entrei em um processo de crise muito grande de assumir aquilo que realmente sou e aquilo que eu quero me tornar a ser, como melhorar quem eu já sou. Por, por ser um peso muito grande realmente de ser tarólogo, né? E ouvir muito o outro, de que não seria uma profissão realmente correta a se seguir, que ser tarólogo não era uma profissão, na verdade, e, e eu disse, não, eu preciso realmente parar com tudo que eu estou fazendo, com todas as crenças, e entender realmente quem eu sou, aonde eu quero, aonde eu estou, aonde eu quero chegar. E esse ano eu voltei, decidi realmente voltar como tarólogo, porque eu entendi que não ser tarólogo não é ser, não é ser quem eu sou, realmente. E eu não sei se vocês passaram ah, por aquilo que já por esse processo também. Então, o processo da espécula, com treinamento, realmente está me fortalecendo, está fortalecendo cada vez mais a minha identidade, tirando os medos de quem eu sou. Com a terapia também, claro, né? O processo terapêutico junto. Perfeito. O que eu digo a vocês, e até falei hoje sobre isso no Clube das Vilãs, é: uma vez que você tem um objetivo, não busque opinião de quem não chegou lá. Então não adianta você chegar para uma pessoa que deixou de seguir todos os seus sonhos para seguir uma vida normal. Então a ideia dessa pessoa é uma ideia de sacrifício.
Perdão, gente. Perdão. Então, a vida dessa pessoa, ela já é uma vida de sacrifícios. É uma vida que ela passou a vida inteira dizendo não pro que ela queria, porque ela acreditava que ela precisava seguir o padrão. Então, ela vai olhar pra você e ela vai falar: siga também o padrão. Ou o tarólogo que é fracassado vai falar: pra mim não deu, e ele vai te dar 1 bilhão de motivos que não deu. Então, assim, entre no modo silencioso, pesquise como que a pessoa fez pra dar certo pra ela, porque você não é fulano, você é você. E comece a ver quais são as estratégias que você pode implementar na sua vida, continuando sendo você. Entende? Porque não adianta quando você fala sobre, eu tenho essa ideia de escrever esse livro, e aí você fica falando, eu tenho isso, blá blá blá. A energia, ela se gasta, você joga a energia do fora. E você não sabe quem tá olhando com o olho gordo ali, sabe? Então, assim, claro que você pode transmutar o olho gordo depois, mas meu ponto é, fique ao máximo em silêncio se você sabe que você quer alguma coisa e aprenda com quem fez de verdade, não com quem fracassou na vida, porque quem fracassou, claro que vai falar sobre o fracasso, porque é o que conhece. Quem mais? Só uma outra questão, só pra gente finalizar aqui. O que eu digo também, gente, é encontre uma comunidade de pessoas que pensem não exatamente, não precisa ser perfeito, não precisa ser 100%. Essa não é nem pra quem tá aqui, mas pra quem tá assistindo depois. Encontre uma comunidade que você, primeiro, respeita a pessoa que tá à frente a essa comunidade, você respeita a história de vida dessa pessoa, você respeita o que essa pessoa conquistou. E que você se sinta bem nessa comunidade, que você sinta que é uma comunidade que não fique passando pano em você, ou seja, que realmente te bota pra frente, que te motiva, mas também que não é uma comunidade também que vai pegar 1.000 chicotes e vai ficar te chicoteando também o tempo todo. E que você não se sinta confortável a ponto de nem fazer uma pergunta. Porque se você faz uma pergunta, você sabe que você vai levar uma patada, certo? Apesar de eu ter um pouco dessa personalidade, mas enfim, é uma outra questão. Acho que eu melhorei muito nesse aspecto. Mas o que eu quero dizer a vocês é encontre o seu lugar de pertencimento. Um lugar que você sente que você vai conseguir prosperar. Que vai ser uma questão mutualística, que você vai investir seu tempo, sua energia, mas você vai receber prosperidade de volta, você vai receber resultado de volta, sabe? E outra também, gente, tem a gratidão. As entidades às vezes entregam tudo de mão beijada, fazem tudo por você e você vai e cospe na cara das entidades. Cospe na cara do caminho que você trilhou. Não é que você não possa mudar, mas precisa criticar, precisa falar mal de quem te alimentou durante anos, de quem te auxiliou durante anos, de quem estava ali ao seu lado durante anos. Será que há necessidade? Entende? Você mudar, ok. Mas há essa necessidade dessa crítica? Porque aí é fácil, né? Eu passo 99% do meu tempo terreno montada no ocultismo, extraindo tudo que eu posso. Aí no final, Deus é mais. Sabe o que eu quero dizer? Nossa, que maravilha, né? Opa! Pior que eu já tive cliente assim. Pedia trabalho, aí postava no Instagram lá. Deus me deu. Ué, foi a Honda, né? Mas tudo bem, ok. Tudo bem. Deus te deu, mas foi a Honda que fez o trabalho, ok. Lua, você está bela demais. Eu vou pedir pra você deixar um pouco do que tá usando pra mim. Entra no Clube dos Vilãs. Entra lá, que todo mês a gente vai se focar no arquétipo. Agora o primeiro vai ser sereia. Eu uso
São os arquétipos. É magia, gente. Tudo que eu faço é magia. Eu não tomo esse. Não tomo treco. Não gosto de nada. Essas injeções, esse treco aí. Eu não gosto disso, não. Eventualmente, né, eu vou ter que fazer um botox, mas tudo bem. Daqui uns 10 anos. Mas por enquanto é só na base da magia mesmo. Sim, inclusive meu trabalho foi graças à Honda. É aquela coisa, né? A pessoa faz um trabalho com a Love, aí posta lá, meu homem presente de Deus. Tá bom. Fez amarração, mas tudo bem. Presente de Deus. Veio amarrado. Então, eu só acho assim, gente, precisa mentir. Tipo, você pega de uma egrégora e aí você dá crédito a outra egrégora. Você precisa mentir. Temos muito disso no, no Brasil. Mas na gringa também, né? Muito disso. Pega de uma egrégora em segredo. Vocês viram o caso do pastor que contratou a bruxa lá? A bruxa encheu a igreja de runa. Até que descobriram as runas tudo escondidas lá. Pois é. Pega de uma egrégora e dá crédito a outra. Faz sentido isso? Não entendo isso, gente. Desculpa. É porque é mais aceito, né? A egrégora cristã é mais aceita. Se você bater no peito. Não fala nada. Eu acho assim, não fala nada, sabe? Pra que vai falar? Ah, presente de Deus. Tu fez amarração. Pra que você vai falar? Não fala nada. Melhor não falar nada. Fica quieto, entende? Ah, ganhei esse carro aqui. Mas foi a Honda que fez o trabalho. Não fala. Também não fala. Enfim. Então é isso, gente. Um grande beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Boa noite.